HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum. Bom dia para você que está acompanhando o HIFcast, esse evento incrível que está acontecendo em Goiânia. Estamos aqui hoje com Renato Daher, presidente da APASEG, e com Gabriel Alencar, CEO do Grupo Hospicom. Queria que primeiro vocês dessem o bom dia para o pessoal. E a primeira pergunta que eu já vou fazer é: quando falamos em caos operacional na área da saúde, do que exatamente nós estamos falando? Muito bom. Bom dia para vocês. Obrigado pela oportunidade. Novamente parabenizando pelo evento. Está incrível. Oportunidade de ver muita gente boa reunida e discutindo com muita transparência os diferentes temas aí da saúde. Muito bem. Caos, uma palavra pesada, né? O caos operacional na saúde. Nada mais é do que esse conjunto aí de falhas, de erros que ocorrem durante toda a jornada assistencial. E é o que a gente tem visto aí no sistema. O sistema passa por dificuldades extremas. O nosso corpo clínico, os nossos recursos humanos estão cansados, as tabelas achatadas. Existe uma grande dificuldade hoje no cenário, muitas vezes é insustentável, e é isso que a gente tem observado já há alguns anos no nosso segmento. De maneira geral, eu enxergo que o caos ele começa do modelo. O modelo, claramente, ele não está sendo um modelo sustentável financeiramente. A gente vê as diversas entidades que são pilares da saúde, desde fornecedores, hospitais, planos de saúde, governo, entendendo que cada modelo está sendo criado como a saúde que é a ótica desse pilar, dessa instituição. Só que, de maneira geral, quando a gente olha o fluxo final, a gente tem hoje um procedimento que muitas das vezes o hospital está tomando prejuízo para poder manter, e quando a gente olha a eficiência do plano, ele tem um receio porque ele não tem informação e a clareza da operação. E de maneira geral, o grande objetivo da área da saúde, que é salvar vidas e promover a melhor qualidade assistencial, ela está sendo perdida, porque a gente está tendo um modelo que a gente precisa resolver diversos pilares de confiança e de qualidade de eficiência do processo, para que a gente volte a discutir os pilares básicos. Hoje a sustentabilidade está muito baseada no problema inicial, que é financeiro. E muito se fala em hospital inteligente como parte dessa solução. Mas o que define um hospital inteligente? São os processos? São as pessoas? É um sistema que o hospital pode contratar? O que define um hospital inteligente? Então, eu entendo que o conceito de hospital inteligente é aquele que toma decisões inteligentes. É óbvio que a tecnologia ela é uma grande ferramenta extremamente importante e relevante para poder armazenar esses dados, garantir um fluxo automatizado, mas de nada adianta um hospital inteligente se a gente não tiver pessoas que trabalhem com essa mentalidade de foco de melhoria contínua, de redesenho, de humanização, de entender quais são os gargalos. Muitas das vezes a gente quer sonhar 5 anos para frente em pensar no hospital inteligente, sendo que a gente chega na nossa recepção e a gente vê que um cliente tem diversos gaps de experiência do usuário. Então, o hospital inteligente, primeiramente, vamos entender que a tecnologia está fora, ela é uma ferramenta. É aquele hospital que ele é focado em resolver problemas, é o hospital que ele é focado na melhoria contínua, é o hospital que é focado em trazer dados e tomar decisões baseadas em fatos e dados. Para mim, isso é um hospital inteligente. É isso, eu acho que sem complementos. O hospital inteligente é um hospital bem gerido, é um hospital onde você tem informação para tomada de decisão em tempo real, independente se utilizando ou não tecnologia. Como você disse, é claro que a tecnologia é uma ferramenta que nos apoia de forma substancial, mas não necessariamente a solução do hospital inteligente é tecnológica. Sim, até porque a tecnologia, Renato, complementando também, a gente já tem diversas evidências que hoje a velocidade de processamento e armazenamento de uma IA, de toda uma operação, humanamente hoje é impossível na velocidade que a gente está colocando. Só que não adianta eu colocar a IA ela por si só. Se ela não tiver uma direção e ela não tiver de onde extrair os dados, ela vai continuar sendo uma IA inútil, por mais poderosa que ela seja, né? Então as pessoas têm que direcionar a tecnologia. Exato. Automatizar, por exemplo, um processo ineficiente
você só aumenta a sua ineficiência. E agora levando isso para o foco do hospital, o paciente. Como essa melhoria de processos, essa implantação de um hospital inteligente melhora a experiência do paciente durante a jornada dele do hospital? E como isso é traduzido talvez depois também na parte financeira? O hospital ele tem uma melhora na jornada do paciente, mas existe alguma tradução em ganhos reais financeiros para o hospital? Sem dúvida. Eu acho que você tem benefícios tanto para o paciente quanto do ponto de vista de sustentabilidade financeira. Isso pode ser exemplificado de diversas formas, mas, por exemplo, se você tem uma interoperabilidade entre sistemas, você consegue evitar desperdício, você consegue, de fato, ter um alinhamento maior entre o back-office e o front-office, você consegue, por exemplo, evitar que exames sejam realizados de forma desnecessária, você consegue muitas vezes até predizer a evolução daquele paciente, e isso minimiza uma evolução desfavorável. Então, existe uma série de ferramentas que, inclusive, vão te trazer uma maior celeridade na tomada de decisão, então naturalmente você terá um melhor resultado para a segurança e saúde do paciente e também um maior resultado financeiro, evitando desperdício, inclusive evitando fraude, que também é um ofensor da cadeia. E, Gabriel, falando destas soluções, interoperabilidade, conectividade, jornada do paciente, redução de custos, talvez por controle fármaco, quais são as soluções que já existem no mercado para resolver este problema, para que o hospital dê este passo para se tornar um hospital inteligente? Então, novamente falando, eu entendo que o pilar principal é começar a transformar o hospital em um hospital que tenha a mentalidade de decisão através de cultura de dados, mesmo que seja numa planilha, primeiramente. E aí você vai desenhando os processos e implementando. Hoje existem diversas tecnologias que têm uma capacidade de captação de dados muito robusta e de suporte à tomada de decisão. Mas todas essas tecnologias, elas dependem, primeiro, de uma infraestrutura adequada, de um desenho do fluxo de decisão adequado. Então, como eu colocaria isso? Eu colocaria que hoje, quando a gente olha para o mercado, para a indústria de maneira geral, a gente tem solução para praticamente tudo hoje dentro do hospital. Só que para que essas soluções sejam implementadas de uma maneira eficiente, vou dar um exemplo de uma solução que o grupo está trazendo agora para o mercado. A gente vê que um grande déficit da saúde de maneira geral é a área de medicamentos e gerenciamento de consumíveis de alto custo para cirurgia, por exemplo, e principalmente agora a robótica que vai aumentar. E isso piora em hospitais públicos, onde normalmente a gestão ela é um pouco mais deficitária em termos de controle nessas operações. Então a gente vê um desperdício gigantesco de medicamentos, a gente vê um extravio gigantesco de medicamentos e insumos. Então, existem hoje tecnologias que elas têm, por exemplo, um dispensário 100% autônomo, que a gente vai lançar na China agora no mês de maio de 2026. Existem tecnologias... Vai lançar na China? Na China, que a gente já vai poder trazer para o país. Mas já existem tecnologias que o dispensário ele é todo automatizado, e só que para que essa automatização funcione, eu tenho que resolver um problema anterior, porque ele pode funcionar de uma maneira independente ou de uma maneira totalmente conectada. Então, se eu não tenho um hospital que ele já está numa cultura de dados e com um padrão mínimo de conectividade e interoperabilidade, não adianta eu querer exigir que eu tenha uma farmácia 100% autônoma e que ela vai puxar o dado e que ela já vai direcionar e que vai ajudar com informações, inclusive, para poder explicar glosas. Então, são algumas situações como essas que a gente não pode querer resolver o problema daqui a 5 anos, a gente tem que resolver o problema de hoje, para que esse tipo de tecnologia, por mais que mesmo de maneira independente ela resolva uma dor, a gente tem que alinhar as expectativas e entender que a mudança está no básico. O básico bem feito que o Renato fala muitas das vezes, e eu acho que é uma fala muito bem colocada. Perfeito. E por onde começar essa migração? Tem um hospital tradicional, estou sofrendo com diversos problemas de margem apertada, escassez de recursos, baixa eficiência operacional, talvez muitos erros administrativos e erros durante o processo. Por onde começar essa migração? Muito bem. Não é uma pergunta fácil, né? Como você colocou, o cenário é desafiador. A gente precisa dar um pontapé.
E eu acredito que a mudança de cultura é importante, então querer melhorar, não ficar lamentando, isso é um ponto fundamental. E, naturalmente, você utilizar aquilo que você já tem. Então, acho que antes de buscar novas tecnologias, você otimizar o recurso existente. Muitas vezes você já tem um ERP ali que está subutilizado. Então, eu abordaria 2 ou 3 temas principais, no máximo 3 indicadores que você acompanhe semanalmente, discute, mede, melhora, PDCA tradicional, mas assim, de forma muito focada, não amplie muito o leque, porque você vai ter dificuldade de trazer os resultados. E aí, depois desse avanço pontual, a gente passa para uma segunda, para uma terceira onda. Então, eu começaria analisando ali, no máximo, 3 fatores críticos de sucesso e acompanhando semanalmente. Aqui no evento tem um stand da USP Connect e essa parte de por onde começar, ela está sendo traduzida por um Lego. A Tâmara, nossa coordenadora, nossa líder dessa empresa, de negócio da operação. nossa head da operação, ela trouxe várias pecinhas de Lego, onde em cada uma tem um nome, processos, segurança de dados, e ela montou uma explicação onde você começa pela sua dor. Sua dor é processos, integração de dados e segurança de dados. Ok, monta o Lego e começa por essa estrutura, depois você aumenta. Então, Foi incrível. Ficou muito didático, né? muito didático. E é exatamente o que você trouxe, Renato. Começa pelo básico, começa pelo que você já tem. Antes de a gente ir para uma mensagem final, eu gostaria que fosse falado um pouco sobre a PASEG. O que é a PASEG? Quem são os hospitais que estão juntos com ela? É possível um hospital que talvez tenha interesse em fazer parte desse grupo se associar? Existe alguma limitação de região, de cidade? Bom, acho também um outro complemento que é legal, qual que é o propósito da PASEG como um todo, como que ela ajuda de maneira geral a saúde a evoluir. Bom, então, agradecendo, né? Estamos chegando no final, então agradecendo a oportunidade, novamente parabenizando vocês pelo evento, oportunidade incrível de troca de experiência, de aprendizado. Nós saímos daqui melhores do que chegamos, então o resultado final seguramente foi alcançado. Eu falo então em nome da PASEG, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Nós temos mais de 30 instituições de saúde no nosso estado, que representa mais de 80% da saúde suplementar de alta complexidade. Então, nós temos muito orgulho desse grupo, os melhores hospitais da nossa cidade, do nosso estado, fazem parte dessa rede, e essa grande rede ela tem um propósito de se ajudar, de trazer uma maior sustentabilidade para a saúde suplementar em Goiás. Nós temos iniciativas de compra em conjunto, de negociações em conjunto, iniciativas educacionais extremamente relevantes, e o nosso foco é na sustentabilidade do nosso segmento. Aquele que se interessar, seja hospital, seja clínica, seja laboratório, seja banco de sangue, ele faz uma aplicação, ele manda uma carta de intenção para a nossa associação, e nós levamos isso, segundo o nosso regimento interno, para uma assembleia, onde isso é votado, e a gente tem muito interesse nessa ampliação dessa rede, porque quanto maior, mais forte. Inclusive, nós passamos por essa mudança recentemente. Na formação da PASEG, nós tínhamos apenas hospitais, e hoje nós temos clínicas de imagem, nós temos laboratório, nós temos banco de sangue. Então, nós temos toda a jornada do paciente, todo o rol, hospitais de especialidades como oftalmologia, ortopedia, cardiologia, neurologia, dentro da nossa rede. E não só em Goiânia, mas em todo o estado, nas principais regiões do estado.
existem uma série de pré-requisitos, né, para estar conosco, isso é muito detalhado, mas o primeiro passo, né, já que você fez a última pergunta, por onde começar, é se interessar e nos buscar com essa aplicação, com essa carta de intenção, que nós vamos ter muito interesse de ampliar a nossa rede. E nós passamos também, estamos passando, inclusive, por um modelo de sucessão, um modelo de governança nossa ampliou, então nós criamos um conselho recentemente, nós fizemos uma mudança na nossa diretoria executiva recentemente, então, como tudo na vida, nada é estático, nada está escrito na pedra, e a gente tem buscado evoluir e melhorar com o tempo. Hoje o presidente do conselho é o Dr. Raiko Elou, e eu, Renato, sou o presidente da diretoria executiva, diretor-presidente executivo. E só com esse benefício de compra coletiva, você paga no primeiro mês. A economia que a gente tem por ter escala é muito robusta. Sim. Sem contar dessa troca de experiência, dos momentos que você tem, educacional. Então, nós temos um braço de educação muito forte. Nós fizemos, inclusive, a publicação recente dos nossos indicadores assistenciais. Os nossos indicadores, eles chamam a atenção de forma muito positiva pela sua qualidade. Perfeito. Gabriel, gostaria de uma mensagem final, um recado para o público que está assistindo o HIF Cast e para o público que talvez não tenha vindo nessa primeira edição. Eu acho que estão sendo discussões extremamente ricas. A gente tem recebido um feedback que era o tipo de fórum de movimento que era necessário no nosso país e que eu gostaria de chamar para a responsabilidade todos os líderes da saúde do nosso país. Eu acho que é uma discussão que depende muito de cada um de nós fazer a diferença. E a gente não precisa esperar que essa diferença, que essa mudança seja de uma maneira reativa. A gente pode fazer parte dela. A gente precisa estar aberto e preparado, porque o mundo está mudando muito rápido. Essa transformação ela é necessária que a gente tenha humildade para aprender e seja extremamente preparado em termos de adaptações. Mas, de maneira geral, a grande mensagem, o Health Innovation Forum de 2027 vai ser gigante e a gente espera que a saúde como um todo do Brasil abrace essa causa para que a gente direcione para um caminho muito mais sustentável e que o grande beneficiário vai ser a sociedade de maneira geral. Perfeito. Acredito que como mensagem para o nosso público, a gente pode citar que o Hospital Inteligente ele é uma decisão estratégica para o hospital que implanta e que a gente está falando que essa migração ela começa às vezes muito pequena, começa com as pessoas, começa com o processo aliado à tecnologia e principalmente com o que você já tem, pela sua dor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Renato, por fazerem parte do nosso evento, por fazerem parte do HIF primeira edição e com certeza estão convidados para a nossa segunda edição. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.